Você já reparou como nos últimos anos se tornou comum ouvir pessoas dizendo: se Deus realmente existe, por que ele permite sofrimento? Essa é a pergunta que mais divide opiniões, gera debates, cria polêmicas e até afasta pessoas da fé. Mas e se eu te disser que o que muitos chamam de castigo, a Bíblia chama de processo? E se o que você interpretou como abandono, na verdade foi o maior ato de cuidado de Deus na sua vida? Pare e pense no porquê pessoas boas passam por períodos tão difíceis. E por que orações sinceras parecem não ser atendidas na hora? O porquê Deus permite que alguns de nós atravessem desertos tão longos? E por que Ele nos esconde quando a gente mais quer ser visto? Essas perguntas incomodam, mexem com a fé, geram discussão. Mas o que ninguém te conta é que, na Bíblia, antes de toda grande promessa, existe um deserto. Sempre. O povo de Israel atravessou o deserto antes da terra prometida. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Davi enfrentou cavernas antes de sentar no trono. José pisou em prisões antes de pisar no palácio. Então me diga, e se até os escolhidos passaram pelo deserto, por que você acredita que o seu deserto significa rejeição? E mais, e será que o seu deserto não está escondendo algo muito maior do que você imagina? A verdade é que o deserto nunca foi um sinal de abandono. Pelo contrário, ele é um palco onde Deus trabalha em silêncio, longe dos olhos, mas perto do coração. É ali, naquele terreno seco e desconfortável, que ele faz brotar coisas que jamais nasceriam no conforto. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:2: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, para humilhar e pô-los à prova, a fim de saber o que estava no coração de vocês. Percebe? Deus o conduziu. Ele não te largou no deserto. Ele te guiou até lá porque existe algo em você que só pode ser revelado através desse caminho. Agora eu te pergunto, para te fazer pensar profundamente, e se o que você está vivendo hoje for exatamente o que vai te levar à sua maior vitória? E se esse deserto, que parece tão injusto, for justamente o ambiente onde Deus está moldando o seu futuro? Fica comigo até o final deste roteiro, porque você vai entender passo a passo que esse deserto não foi em vão. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Você já percebeu como quando algo dá errado na nossa vida, a primeira pergunta que surge é: o que eu fiz para merecer isso? Ou pior, por que Deus está me castigando? Mas e se eu te disser que o deserto não é castigo? É convocação? Não é rejeição, é redirecionamento, né? E se Deus não estivesse te afastando da promessa, mas te guiando exatamente para ela? O grande problema é que a gente interpreta o deserto como abandono, quando na verdade ele é o caminho obrigatório de todo escolhido. Se Deus permitiu que você entrasse nele, não é porque ele desistiu de você, mas porque ele está te levando aonde você jamais teria coragem de ir sozinho. Pense nisso. Quantas vezes você ficou preso em lugares, relacionamentos ou hábitos que te impediam de avançar? E quantas vezes só no deserto você conseguiu enxergar que precisava mudar? O povo de Israel clamava por libertação, mas quando saiu do Egito, Deus não os levou pelo caminho mais curto. A Bíblia diz: mas Deus os guiou pelo caminho do deserto. Êxodo 13:18. Guiou, ou seja, o deserto não foi acidente, ele foi direção. E se o caminho mais rápido te destruísse? E se Deus te evitou uma dor maior, justamente te levando por esse caminho mais difícil? Moisés viveu 40 anos no palácio e 40 anos no deserto. E foi só no deserto que ele se tornou pronto para libertar uma nação. Jesus passou 40 dias no deserto e saiu de lá cheio de poder e autoridade para mudar o mundo. Então deixa eu te perguntar. Será que o deserto que você tanto reclama não é exatamente o que está te amadurecendo? E se o que você chama de retrocesso for Deus te afastando de ciladas que você nem sabia que existiam? E se Ele estiver te empurrando para um novo nível, tirando de você tudo o que não combina com o seu futuro? A verdade é que Deus não usa o deserto para te humilhar.
Ele usa o deserto para te revelar. Revelar sua força. Revelar o que estava escondido. Revelar o seu verdadeiro propósito. Mas eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. O deserto não apenas revela você, ele revela quem Deus é. No deserto ele não se esconde. Ele se mostra como protetor, guia, sustentador e até como um pai que corrige para salvar. E agora eu deixo mais uma pergunta para te fazer pensar. Se Deus te colocou nesse caminho, você realmente acha que ele vai te abandonar antes do final? Você já percebeu que existem fases da vida em que parece que nada acontece? Os convites somem, as oportunidades desaparecem, portas que antes estavam abertas começam a se fechar. E aí você olha para o céu e pergunta: Deus, por que o Senhor está me escondendo justo agora? Mas e se eu te disser que esse esconderijo não é rejeição, é de proteção e... Você acredita que Deus pode estar te livrando justamente quando você pensa que Ele te abandonou? A Bíblia diz em Salmos 27:5: Pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu abrigo, no seu tabernáculo me ocultará. Já parou para pensar que talvez o silêncio de Deus seja um abrigo camuflado? Que Ele esteja te tirando do alcance de algo ou alguém que você nem imagina? Pergunta séria. E se Deus tivesse permitido todas as portas que você queria, você estaria vivo para contar a história? E será que aquela oportunidade que você tanto lamentou ter perdido não era, na verdade, uma armadilha? O deserto é o lugar onde Deus te esconde do que poderia destruir a sua promessa. Foi no deserto que Moisés foi preservado quando Faraó queria sua morte. Foi no deserto que Elias se escondeu, alimentado por Deus, enquanto Jezabel tentava destruí-lo. E foi no deserto que Jesus venceu todo o ataque espiritual antes de enfrentar o mundo. Repare nisso. Antes da missão, Deus sempre esconde o escolhido. Ele reduz movimentação. Ele silencia barulhos. Ele corta acessos. Ele tira do palco para reconstruir nos bastidores. Isso dói, porque o nosso coração quer ser visto, reconhecido, aplaudido. Mas Deus não trabalha com pressa, trabalha com proteção. Ele sabe que se te expuser antes de te preparar, o peso vai te esmagar. Por isso ele te esconde enquanto fortalece suas raízes. Agora olha essa pergunta. E se o que você chama de atraso for, na verdade, Deus te preparando para uma exposição que você não conseguiria suportar agora? E se ele estiver te blindando de pessoas que só se aproximariam para te usar? A verdade é que Deus não te esconde para te envergonhar. Ele te esconde para te preservar. E quando chegar a hora certa, Ele mesmo vai te apresentar. Porque aquilo que Deus protege no secreto, ninguém destrói no público. Mas existe algo ainda mais profundo no deserto que muita gente não percebe. A dor que Ele traz carrega lições que nunca seriam aprendidas na calmaria. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de admitir. Crescimento dói. E mais ainda, o conforto raramente ensina alguma coisa. As maiores lições da vida e da fé nascem exatamente em momentos que a gente gostaria de evitar. Agora pense comigo. Por que as maiores transformações acontecem em meio a crises? Por que as experiências mais marcantes da nossa fé surgem justamente quando estamos no limite? E por que Deus permite dores que poderiam ser evitadas? Porque existem coisas que só florescem no deserto. A Bíblia mostra isso inúmeras vezes. José só descobriu seu propósito depois da dor da rejeição e da prisão. Davi só se tornou rei depois de enfrentar a injustiça, a perseguição e os anos escondidos. Paulo só se tornou o maior evangelista após enfrentar tempestades, prisões, perigos e espinhos na carne. E Jesus só iniciou seu ministério depois de ser testado no deserto. Ou seja, até o Filho de Deus precisou passar pela dor antes de viver a missão. Mas por quê? Porque a dor revela aquilo que o conforto esconde. A dor te mostra quem é Deus. A dor te mostra quem é você. A dor te mostra quem realmente está ao seu lado. A dor te mostra o que precisa ser arrancado da sua vida. E aqui vai uma pergunta que pode te fazer olhar para o deserto com outros olhos. Mas, se a dor que você sente hoje for exatamente a ferramenta que Deus está usando para te preparar para algo muito maior,
A Bíblia diz em Romanos 5, 3, 4: a tribulação produz perseverança. A perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Perceba de ordem. Não existe esperança sem caráter. Não existe caráter sem perseverança. E não existe perseverança sem tribulação. Isso significa que, sem o deserto, você não seria preparado para a promessa. Pergunta sincera agora. Quantas coisas você aprendeu no sofrimento que jamais teria aprendido na calmaria? Se Deus tivesse te dado o que você pediu, na hora que pediu, você estaria pronto para sustentar. O deserto te ensina dependência, te ensina força, te ensina maturidade espiritual, te ensina a confiar quando os olhos não veem, te ensina a caminhar quando a alma está cansada, te ensina que Deus não é Deus só de milagres. Ele é Deus de processos. E por mais estranho que pareça, o deserto é uma sala de aula. Dói, cansa, confunde, mas transforma. E falando em transformação, na próxima parte você vai entender como o deserto não apenas te prepara. Ele revela quem está com você de verdade. Você já reparou que nos momentos de crise, quando tudo parece desabar, surgem verdades que ninguém consegue esconder? O deserto tem esse poder. Ele expõe a realidade das pessoas ao seu redor. E mais do que isso, ele te mostra quem realmente se importa e quem só está por conveniência. Pergunte-se, de quantas pessoas permaneceram do seu lado quando tudo estava indo bem? E quantas desapareceram quando você começou a enfrentar dificuldades? Será que você realmente conhece aqueles que chamava de amigos ou familiares? No deserto, a vida se despede de máscaras. As pessoas que estavam ao seu lado, por interesses próprios, pelo sucesso ou pelo conforto, desaparecem. E as verdadeiras permanecem, mesmo quando não há nada em troca. A Bíblia nos mostra isso claramente. Quando o povo de Israel atravessava o deserto, muitos reclamavam, murmúrios surgiam e a fé de cada um era testada. Aqueles que confiavam em Deus continuavam seguindo, enquanto os outros se perdiam. Em Deuteronômio 8,15, lemos: Ele te conduziu pelo deserto, para te humilhar e te provar, para no final te fazer bem. Ou seja, o deserto não é apenas sobre você, é sobre quem caminha com você. Olhe para a sua própria vida. Quantos relacionamentos foram fortalecidos e quantos foram expostos? Quantos amigos desapareceram quando as tempestades chegaram? Quantos se mostraram verdadeiros? O deserto também revela o verdadeiro coração humano. Ele mostra quem se importa sem esperar nada em troca. Quem ora com você, mesmo quando você está no chão. Quem permanece firme, mesmo quando você parece fracassar. E se você está se sentindo sozinho agora, não se desespere. Talvez Deus esteja apenas mostrando que a solidão momentânea é necessária para filtrar quem realmente faz parte do seu destino. Pergunte-se de novo: será que a solidão que você sente agora não é, na verdade, um presente disfarçado de Deus? Será que Ele está te preparando para entrar em lugares onde só os verdadeiros irão permanecer ao seu lado? O deserto revela que nem todos estão prontos para caminhar com você no sucesso que está por vir. Isso é um livramento. O deserto não apenas ensina e prepara. Ele filtrar. Você já percebeu como a vida nem sempre acontece na velocidade que desejamos? Quantas vezes você orou, buscou e se esforçou, e ainda assim parecia que nada acontecia? E então você começou a pensar: Deus esqueceu de mim? Será que Ele não vai cumprir a promessa? É aí que entra um segredo do deserto que poucos entendem. O processo de Deus é diferente do resultado em seus. Enquanto nós queremos ver tudo pronto, Ele trabalha no invisível, moldando, preparando e transformando tudo antes do grande momento. A Bíblia deixa isso claro em Abacuque 2:3. Pois a visão ainda está para cumprir o seu tempo. Se demora, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Percebe? Deus trabalha no tempo certo. E o tempo certo muitas vezes parece atraso, mas é na perfeição. Pense em José, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Ele poderia ter desistido? Poderia ter se revoltado? Se ele tivesse ignorado o processo, jamais teria se tornado governador do Egito e salvado uma nação.
O deserto não foi castigo, foi preparo invisível. E agora te pergunto, e será que você está se frustrando com o processo porque não entende que o resultado já está garantido? E quantas promessas você desistiu de esperar só porque Deus demorou para revelar o que ele já tinha planejado? O deserto é o laboratório onde Deus transforma a matéria-prima da sua fé em algo valioso. É ali que ele fortalece sua confiança, lapida seu caráter e ensina a depender somente dele. E o mais incrível, muitas pessoas só entendem isso depois que a promessa se cumpre. Enquanto isso, elas duvidam, reclamam e perdem oportunidades de crescimento que só o deserto poderia proporcionar. Por isso, aprender a confiar no processo é mais importante do que correr atrás do resultado. Mais importante do que conseguir agora é estar preparado para o que vem depois. Então reflita comigo. Será que a sua ansiedade não está te impedindo de perceber o que Deus já está fazendo nos bastidores? Será que você não está perdendo o aprendizado do deserto porque quer pular direto para a vitória? Lembre-se, a promessa é segura, mas do processo é essencial. E quando você entender isso, o deserto deixa de ser um lugar de dor e se torna o palco da sua transformação. Você já se sentiu parado, estagnado, como se todo esforço fosse em vão? Olha para trás e pensa, eu lutei, orei, fiz minha parte e nada mudou. Essa é a sensação que muitos têm no deserto. Mas aqui está a grande verdade. Deus nunca fica parado, mesmo quando você acha que ele está ausente. O deserto é silencioso, mas não vazio. É invisível, mas não inativo. É frustrante, mas incrivelmente estratégico. Pense na história de José, vendido pelos próprios irmãos, acusado falsamente, preso. Por fora, nada parecia acontecer. Por dentro, Deus estava orquestrando sua ascensão, preparando cada detalhe para que ele chegasse ao lugar certo na hora certa. Como está escrito em Gênesis 50:20. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que se conservasse a vida de muitos. Quantas vezes você olhou para seus desafios e pensou, isso nunca vai dar certo. Deus me abandonou. E tudo está contra mim. Mas cada obstáculo que parece parado é, na verdade, um movimento divino que você ainda não consegue ver. Cada porta fechada, cada oportunidade perdida, cada momento de silêncio, tudo faz parte do plano de Deus, mesmo que você não compreenda agora. O deserto também é o laboratório da fé. Ele testa, fortalece e ensina que a vitória não depende do que você vê, mas de quem você confia. Enquanto o mundo olha para os resultados visíveis, Deus trabalha no invisível. Enquanto você se desespera, ele se organiza. Enquanto você duvida, ele cumpre. Então faça-se estas perguntas. Será que Deus está usando seu silêncio atual para preparar uma virada que você nunca imaginou? E será que o que você chama de atraso é, na verdade, o segredo da sua promoção? Lembre-se, o deserto é temporário, mas o propósito é eterno. E aqueles que aprendem a confiar nesse processo invisível se tornam inabaláveis, porque entendem que o que Deus planta no secreto, ninguém arranca no público, né? Você já sentiu aquela vontade de jogar tudo para o alto, de desistir porque parecia que o deserto nunca teria fim? Seus olhos se cansam, o coração se desespera e a fé parece fraquejar. É exatamente nesse ponto que muitos desistem, justo antes da virada que Deus preparou. O deserto não é apenas um teste de resistência física ou emocional. Ele é um teste de perseverança espiritual. É o momento em que Satanás se aproveita da sua fadiga para sussurrar mentiras. Você não foi chamado para isso. Não vale a pena continuar. E Deus te esqueceu. Mas a Bíblia nos adverte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. O deserto é justamente o lugar onde Deus separa os que desistem por impulso, dos que confiam até o último segundo. Você já parou para refletir sobre isso? Quantas vezes a vitória estava a poucos passos de você, mas a dúvida te fez parar? De quantas oportunidades você perdeu porque quis desistir cedo demais? Lembre-se da história de Davi. Antes de se tornar rei, ele passou anos fugindo de Saul,
escondido em cavernas, sofrendo injustiças. Se ele tivesse desistido, jamais teria reinado. O deserto parecia interminável, mas foi meio o palco da preparação para sua coroação. E veja, o deserto também revela a sua fé verdadeira. Ele expõe quem realmente acredita que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece contrário. Quem confia não porque vê, mas porque sabe que Deus é fiel. Então pergunte-se, você está disposto a continuar mesmo quando não enxerga o final? E você confia que o deserto é temporário e que a promessa de Deus é eterna? Ou você vai desistir exatamente antes da sua maior vitória? O segredo é simples, mas poderoso. A persistência é a chave que abre portas invisíveis. Enquanto você mantém a fé, enquanto continua caminhando, mesmo cansado, Deus já está preparando o momento de glória. Você já percebeu como no deserto tudo parece sem sentido? As lutas se acumulam, o tempo parece longo demais e a paciência se esgota. E então vem a grande pergunta: será que tudo isso realmente valeu a pena? A verdade é que todo deserto tem um propósito. Mesmo quando você não consegue enxergá-lo, Deus nunca deixa suas lutas sem sentido. Ele trabalha em cada detalhe, até mesmo naquilo que você considera perda de tempo ou sofrimento desnecessário. Olhe para José. Ele foi vendido como escravo, injustamente preso, humilhado, mas cada etapa de dor tinha um propósito. Cada dificuldade era um degrau para o trono. E no final, José disse aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Pergunte-se: será que o que você viveu no deserto está construindo algo maior do que você imagina? Será que cada lágrima, cada espera, cada decepção está sendo usada por Deus para moldar seu futuro? O deserto revela o propósito de Deus em 3 níveis. Um é pessoal. Ele molda o seu caráter, fortalece sua fé e te torna resiliente. 2, relacionamentos. Ele filtra quem está ao seu lado, revelando quem realmente te apoia. 3, missão. Ele prepara você para receber aquilo que só o deserto poderia te ensinar a sustentar. E mais, o deserto ensina a gratidão pelo que está por vir. Quando finalmente saímos dele, tudo parece mais valioso, mais significativo, mais verdadeiro. As promessas se tornam doces porque fomos preparados para elas. Agora pense comigo. Será que o deserto não está apenas adiando o seu momento de glória para que você esteja pronto para recebê-lo plenamente? Será que aquilo que você chama de atraso não é, na verdade, a estratégia perfeita de Deus para a sua vida? O fim do deserto é a hora da revelação. É o momento em que o esforço, a perseverança e a fé se encontram com a recompensa. É ali que você entende que cada passo, mesmo doloroso, tinha um propósito maior. E se você acreditar nisso, mesmo nos dias mais difíceis, vai perceber que o deserto nunca foi em vão. Tudo o que você atravessou está te preparando para aquilo que Deus prometeu. Chegamos ao final desta jornada. Mas quero que você guarde algo com toda a força do seu coração. O deserto não foi em vão. Cada lágrima, cada noite em claro, cada desafio, cada momento de solidão, tudo fez parte de um plano maior. E se você consegue enxergar até aqui, significa que Deus está preparando algo extraordinário para a sua vida. A Bíblia nos lembra em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Percebe? O deserto não é o fim. É o ponto de partida para o novo. É o lugar onde Deus transforma dor em força, solidão em revelação, espera em vitória. Pergunte-se: você acredita que o seu deserto tem um propósito maior do que você imagina? Você está pronto para receber aquilo que Deus preparou enquanto você estava sendo moldado? O deserto também é o lugar da transformação interior. Ele te ensina a depender de Deus de forma profunda, a valorizar cada conquista e a reconhecer que nada acontece por acaso. Ele filtra relacionamentos, fortalece caráter e te prepara para a missão que Deus te confiou. Não se deixe enganar pelo silêncio, pela demora ou pelo cansaço.
Aquele que começou a obra em você não vai abandonar no deserto. Como está escrito em Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então hoje, faça uma declaração profética sobre a sua vida. Senhor, eu confio no teu processo. Eu não desisto, eu não murmuro, eu não duvido. O meu deserto está sendo transformado em um caminho de vitória. Eu sei que o Senhor já está abrindo portas, mesmo quando não posso ver. O deserto não foi em vão e a minha promessa está chegando. Lembre-se, o deserto não define você, ele te prepara. E quando você sair dele, tudo fará sentido. Cada lágrima, cada luta, cada oração silenciosa, tudo se transformará em testemunho, vitória e propósito cumprido. Agora reflita profundamente. Se Deus trabalhou em silêncio até aqui, você realmente acha que ele vai falhar agora? Confie, porque o melhor ainda está por vir. E quando a sua promessa se revelar, você olhará para trás e entenderá que o deserto não foi em vão.